né? É um prazer ter o professor aqui no CITA, para a gente abordar um pouco acerca de agricultura e desenvolvimento. Desde já, né, vou começando fazendo uma introdução do nosso convidado, né? O professor Stefanel é graduado em agronomia, né, engenharia agronômica pela Universidade Federal de Santa Catarina, né, mestre em economia pelo Centro de Estudo e Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em engenharia de produção, né, e atualmente é técnico sênior da CONAB, né, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, e também é docente universitário da PAI, né, Business School, e da Universidade Federal do Paraná. E o professor Stefanello já, né, ocupou os cargos de secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento do Paraná, bem como presidente da Companhia Nacional de Abastecimento. Então, esse é o nosso convidado de hoje, que acreditamos, né, tem muita experiência para contribuir naquilo que é o nosso assunto hoje. Então, passo já a palavra ao professor, né, para ter uma breve consideração deste início. Eu agradeço, em primeiro lugar, ao pessoal do CITA que está nos ouvindo nessa live. Lamentavelmente, deve ser por este meio de comunicação e não diretamente, em função do momento que nós estamos vivendo em todo o mundo, e me coloco à disposição de vocês para todas as perguntas que forem necessárias, explicando o que tem ocorrido na economia brasileira e as possibilidades também de que isto possa ser aproveitado em outros países, como, por exemplo, em Angola. Certo. Começando mesmo nesta vertente, professor, existe um grande mito entre o urbano e o rural, né? Normalmente as pessoas associam o urbano com o moderno e o rural com o antigo. Então, vamos começando a nossa conversa, né, explicando um pouco da visão do professor com relação ao meio urbano e o meio rural. Como é que isso está interligado? Este assunto é extremamente importante. E tem ocorrido aqui no Brasil, como em muitos países do mundo, durante muito tempo, a ideia de que o meio rural era atrasado e o meio urbano era o segmento, o setor moderno da economia e desenvolvido. E isso, inclusive, motivou, em tempos passados, uma migração do meio rural para o meio urbano, o que naturalmente este movimento acontece em todos os países do mundo, tem acontecido nos países envolvidos, que são grandes produtores de alimentos, energia, fibras, tem acontecido aqui no Brasil e com certeza vai acontecer em Angola, está acontecendo em Angola e nos demais países da África. Mas essa é uma ideia completamente errada e que deve ser completamente abandonada. Nos dias atuais, tanto o meio rural quanto o meio urbano, que eu vou explicar daqui a pouco, que fazem parte de um mesmo espaço territorial e são absolutamente sinérgicos. O meio rural interfere nos espaços urbanos, o espaço urbano interfere no espaço rural, e ambos podem ser desenvolvidos, o espaço urbano e o espaço rural, como podem ser atrasados. Depende, obviamente, do grau de desenvolvimento que os mesmos se encontram. No caso específico do Brasil e em muitos países do mundo, o espaço rural em que se desenvolve a produção agropecuária, a produção de grãos, a produção de carnes, a produção madeireira e outros produtos do mundo agro, obviamente esse espaço é tão desenvolvido
e usa tecnologias, ferramentas tecnológicas, não só do processo de produção, como do processo de gerenciamento das propriedades, inclusive outras ferramentas de apoio, exatamente como acontece nas empresas, nos empreendimentos do setor urbano. Daí o porquê essa ideia deve ser completamente abandonada nos dias atuais, de que o espaço rural é um espaço pouco desenvolvido, atrasado, e o espaço urbano é o espaço da luz, da modernidade, do desenvolvimento. Certo, certo, professor. Porque, né, ao longo do tempo, essa visão foi instaurada e acredito que é uma das barreiras, né, que impede o desenvolvimento rural em muitos países, principalmente os países africanos. Né? Nós crescemos num contexto, né, por exemplo, em Angola, que o rural era voltado a mais aquilo que é fraco, aquilo que não é desenvolvido. Né? Eu fiz técnico agrícola e lembro que a minha professora disse na época que por que você não faz petróleo, por que você não faz tecnologia, e por que no agro, na agricultura? Então, até nas academias, tinha essa ideia de que o curso, né, de ciências agrárias era um curso do passado. Mas com a explanação do professor, podemos entender que o campo é vida, né? O campo produz desenvolvimento, porque sem um campo, a cidade não janta. Exatamente, é essa a ideia mesmo, que efetivamente hoje o meio rural para desenvolvido usa tecnologias tão avançadas como, por exemplo, você usa na exploração de petróleo. Claro que ambos dentro dos seus limites e das suas finalidades. Razão pelo qual hoje as pessoas que trabalham no meio rural e as pessoas que trabalham, vamos dizer assim, no meio urbano, devem entender exatamente esta realidade, como eu vou falar logo mais, que são realidades absolutamente complementares no mesmo espaço. Certo. E seguindo o nosso prisma de conversa, né, gostaríamos de entender mais um pouco essa relação entre o desenvolvimento e a agricultura. Então, o que é o desenvolvimento, né, na ótica do professor? O que o desenvolvimento nos remete? Para entender essa ideia de desenvolvimento, eu gostaria de falar em desenvolvimento agropecuário, desenvolvimento agrário e desenvolvimento rural. E o desenvolvimento agropecuário envolve, obviamente, o aumento da produção, o aumento da produtividade, com a mesma quantidade de fatores de produção empregados, se produzir maior quantidade de bens e serviços, e, obviamente, a partir daí, o desenvolvimento da rentabilidade, da especialização para os médios e grandes produtores e da diversificação para os pequenos. O desenvolvimento agrário já é mais abrangente. Ele envolve exatamente o desenvolvimento do mundo rural e a sua integração com o mundo urbano, ambos ocupando o mesmo espaço territorial. E o desenvolvimento rural, obviamente, provém de uma ação articulada e planejada. Vejam bem, provém de uma ação articulada e planejada, envolvendo o governo, envolvendo a sociedade local, e que induz a mudanças em todo um ambiente territorial, num espaço territorial, aumentando, obviamente, a produção, a produtividade, a rentabilidade, a renda, o emprego, a distribuição de renda, o melhoramento das condições de vida, o melhoramento das condições de trabalho de toda a população. E toda esta população do ambiente rural e do ambiente urbano tendo acesso aos bens e serviços, inclusive fornecidos pelo setor público, como educação, saúde, segurança, e os demais serviços, como lazer, a possibilidade de ir e vir. E dentro deste aspecto do desenvolvimento rural, é fundamental o papel do governo. O papel do governo promovendo a articulação, promovendo o planejamento, promovendo a
dentro do planejamento, os programas que podem ser desenvolvidos junto com a sociedade, este papel do governo em articulação com a sociedade. E compete ao governo, fundamentalmente, promover educação, saúde, segurança e os investimentos que são necessários para, obviamente, amparar o processo de geração da riqueza e o processo de ampliação da riqueza. E tudo isto dentro de um planejamento e dentro de projetos visando o futuro e considerando neste futuro os aspectos, obviamente, potenciais de cada região, as riquezas potenciais de cada região e a situação da população de cada região. Portanto, o desenvolvimento rural hoje é observado e é executado num espaço territorial, acabando com essa segmentação de meio rural e meio urbano. Nós temos um espaço territorial mais voltado à produção agropecuária e temos, obviamente, dentro de um mesmo território, um espaço territorial mais voltado à habitação e a toda uma disponibilidade de serviços representada pelas cidades, pelas vilas. Mas ambos são espaços completamente complementares, ou seja, o que ocorre no espaço rural, no espaço considerado para as atividades rurais, interfere no espaço da cidade, e o que ocorre na cidade interfere no espaço rural. Razão pela qual, hoje em dia, inclusive, a gente deve abandonar esta ideia de meio rural separado do meio urbano. Não. Ambos participam de um mesmo espaço territorial e é esse espaço territorial que deve ser desenvolvido em todos os seus aspectos. E ainda é muito importante, obviamente, que se diga que sem a função de um governo fazendo o planejamento, fazendo a articulação entre as políticas públicas, que nós vamos falar mais adiante que são necessárias, e a articulação com a sociedade, é muito difícil se conseguir este desenvolvimento. Certo. Fantástico, professor. E em meio a todo esse questionamento, né, com relação ao desenvolvimento, uma pergunta surge, né, que é um cenário do desenvolvimento brasileiro. O Brasil é uma república federativa, então você tem a União, né, os estados e os municípios. Então, como é que essa estrutura descentralizada ajuda para o desenvolvimento rural? Então, nesse caso, como é que cada esfera do estado pode contribuir para o desenvolvimento rural? Como é que pode ser descentralizado ao longo do estado? Obviamente, cada país tem os seus governos locais, os governos estaduais ou regionais e um governo federal. As políticas previstas para o nível federal devem se complementar com as políticas previstas nos governos estaduais e com as políticas previstas nos governos municipais. No caso aqui do Brasil, nós temos a União, os estados e os municípios. E, obviamente, para nós termos o desenvolvimento, efetivamente, nós temos que partir, em primeiro lugar, de uma análise da disponibilidade dos fatores de produção. Qual é a disponibilidade de terra? Qual é a disponibilidade de clima e de água? Qual a disponibilidade das pessoas e o grau de educação dessas pessoas? Quais as disponibilidades de tecnologias mecânica, química, genética? Qual o tamanho das propriedades, grandes, médias, pequenas? Qual o grau de, digamos, de possibilidade dos produtores, grandes, médios, pequenos, em termos de
disponibilidade de recursos para promoverem os investimentos, qual a disponibilidade de infraestrutura da região em termos de transporte, escoamento, armazenagem, beneficiamento, agroindústrias, entidades coletivas como cooperativas, associações. Isto é um primeiro passo, a gente ter uma análise de tudo isso. E, obviamente, em termos das políticas que o governo adota para desenvolver, digamos assim, o meio rural, eu ressaltaria as seguintes, que são desenvolvidas em vários aspectos, pelo nível federal, pelo nível estadual e pelo nível municipal. E aí isso é diferente em cada país. Mas eu diria que são fundamentais políticas de pesquisa para gerar os conhecimentos que são necessários através do tempo. Política de assistência técnica para transferir estes conhecimentos gerados aos produtores. Políticas de estabilidade de renda, fundamentalmente baseadas num tripé: crédito, preços mínimos e seguro agrícola. Por que crédito? Porque, obviamente, para fazer os investimentos necessários, nem sempre os produtores dispõem de todos os recursos, razão pela qual tem que existir uma política de crédito, de financiamento de custeio das atividades, financiamentos de investimentos e financiamento de comercialização. Segundo, uma política de preços mínimos. Por quê? Porque os produtos agropecuários são produtos homogêneos, produzidos por muitos produtores, e normalmente quem define o preço é o mercado e não o produtor. E num caso de um excedente de oferta, os preços de mercado podem ficar abaixo de custos, e isto gera uma descapitalização, uma perda de renda dos produtores. E nesse caso, o governo deve intervir garantindo preços mínimos. E também uma política de seguro agrícola, porque o mundo rural é a única fábrica a céu aberto que depende das condições de clima, de pragas e doenças. E às vezes as condições de clima são funestas e acabam com a produção, como por exemplo uma seca, uma chuva de pedra, um excesso de chuva na época errada. E isto também promove uma descapitalização dos produtores. E os produtores, para persistirem nas atividades, devem ter uma estabilidade de renda, devem ter uma segurança de renda. Razão pelo qual esse tripé da estabilidade de renda se fundamenta no crédito, no preço mínimo e no seguro agrícola. Obviamente, também nós temos que ter, no caso da pecuária, uma política de sanidade animal, que é fundamental. E ainda um zoneamento da produção é fundamental, para se ver as condições de solo, de clima, e colocar a produção agropecuária naquelas regiões mais aptas em termos de solo e de clima. Porque não adianta a gente desenvolver uma atividade produtiva numa região não apta, em que, na maioria dos anos, ocorreria, por exemplo, uma frustração de safra. E todas estas políticas são absolutamente importantes dentro desta nova concepção de meio rural, como eu disse antes, que envolve uma sinergia entre o rural e o urbano, e que as atividades do setor rural hoje, além da produção primária, da lavoura, da pecuária, da produção extrativa florestal, envolve pequenas agroindústrias, lazer, turismo, serviços de apoio, serviços sociais e assim sucessivamente. Certo. E com relação aos pontos que o professor abordou, né, eles nos remetem um pouco acerca da trajetória da agricultura no Brasil. Então, o professor podia dar, né, assim, umas considerações em torno de como é que foi essa trajetória para o Brasil se tornar um grande player no mundo agrícola, e quais são os efeitos, né, da agricultura, da produção nacional para a sociedade brasileira. Bem, em primeiro lugar,
é importante citar que o Brasil demorou praticamente 70 anos, isso considerando as décadas mais recentes, para chegar onde está. E as principais fases pelo qual o desenvolvimento rural passou nesse período de 70 anos foi o seguinte: desde o descobrimento do Brasil em 1500 até o início dos anos 60 do século passado, ocorria uma preocupação no Brasil, o aumento de área. E onde é que ocorria a exploração agropecuária nesse período? Fundamentalmente naquelas terras de mato, em que era derrubado o mato, a machado, a serra, a serrote, promovido uma queima disso, e se plantava as sementes com saraquá, com praticamente aquela maquininha manual de plantar, e se verificava fundamentalmente a expansão de área. Esse era o aspecto fundamental. A partir já do meados dos anos 50, início dos anos 60, se intensificou a urbanização no Brasil, um movimento migratório de saída das pessoas, vamos dizer, do ambiente rural, indo para o ambiente urbano. E naquela época havia uma separação total entre meio rural e meio urbano. E o meio rural, de fato, era atrasado e o meio urbano era um pouquinho mais desenvolvido. E com a urbanização se desenvolveu um outro processo muito importante, que foi a industrialização, a montante, produzindo os insumos que a agropecuária necessita, como, por exemplo, máquinas agrícolas, que no começo eram importadas de outros países, produzindo fertilizantes, que ainda em grande parte são importados de outros países, produzindo os produtos químicos que se usa, e ainda também em grande parte no Brasil importado de outros países, e a industrialização ajusante, que é a agroindústria, a agregação de valor aos bens e serviços produzidos pelo setor primário. E esta fase da industrialização, obviamente, foi se desenvolvendo, tanto em termos de geração de insumos que a agropecuária necessitava, quanto em termos de agregação de valor aos produtos. E esta fase toda coincidiu também com uma interiorização da produção, que no começo se desenvolvia na costa do Brasil, e ela começou a migrar para o interior, saindo, vamos dizer assim, mais do sul do país e da região nordeste do país, do litoral, e indo para o interior. E inicialmente para o oeste de Santa Catarina, do Paraná, depois para o Mato Grosso do Sul, para o Mato Grosso, para o Brasil Central, e mais recentemente, inclusive, para a região do Mato Grosso, Tocantins, Piauí e Bahia, que a gente chama aqui no Brasil de Mato Piba, e também para o sul da Bahia. E isto tudo aconteceu, digamos assim, durante os anos 60 e 70. A partir dos anos 70 e 80, ocorreu uma preocupação bastante grande com a tecnologia, em que se incorporou a tecnologia mecânica, a tecnologia química e a tecnologia genética na produção agropecuária. A mecânica, com a entrada de máquinas para arar e preparar a terra para plantar, para fazer tratos culturais e para colher as colhedeiras de uma forma em geral. E depois veio junto com a mecânica, veio a tecnologia química, os fertilizantes, os agrotóxicos, e também a tecnologia biológica, as sementes. Então, houve todo um avanço muito forte nas décadas de 70 e 80. A partir dos anos 90, se desenvolveram os instrumentos fundamentalmente de apoio à comercialização agrícola, embora nós tenhamos política de preço mínimo no Brasil desde os anos 40 e 50, mas se desenvolveram mecanismos de apoio à comercialização agrícola mais modernos, tanto para grandes produtores como para médios e pequenos, e isto ocorreu muito na década de 90. Na primeira fase dos anos 2000 até 2010, entrou fortemente no radar a gestão empresarial, em que o produtor agrícola
grande, médio ou pequeno, passou a ser um empresário agrícola. Ou seja, ele passou a ver a sua propriedade como uma empresa, tendo que ser gerida de forma mais moderna e mais eficiente. E aqueles produtores que não conseguiram se adaptar a essas mudanças, obviamente, foram saindo do meio rural e as suas propriedades foram sendo incorporadas por outras, razão pela qual também diminuiu significativamente no Brasil o número de propriedades em que se desenvolve a produção agropecuária. Nos anos 2010 até 2015, entrou no radar a questão da governança, com a sucessão familiar e a profissionalização. Por que a sucessão familiar? Porque nós estamos observando que, quando morria, digamos assim, o pai ou a mãe, as pessoas mais idosas que iniciavam as propriedades agropecuárias, muitas vezes os filhos não queriam permanecer na propriedade, tinham estudado, desenvolviam outras profissões que não necessariamente estavam voltadas, digamos, à produção agropecuária. Razão pela qual entrou no radar as questões de sucessão familiar, para que as propriedades pudessem permanecer. E a profissionalização, efetivamente, com os gestores tendo que tomar decisões baseadas em informações e não no eu acho. E agora, dos anos 2015 para cá, entrou no radar as soluções integradas. Ou seja, as atividades agropecuárias foram se tornando tão complexas e são tantos os fatores envolvidos que é impossível uma pessoa praticamente deter o conhecimento de todos estes fatores que interferem na atividade produtiva. Razão pela qual hoje, obviamente, estas soluções são baseadas em um conjunto de ideias provindas de um conjunto de profissionais que estudam caso a caso a situação da produção em cada propriedade agrícola e sugerem as melhores soluções. Isto significa dizer que efetivamente entrou no radar uma dependência muito forte dos resultados satisfatórios de uma boa equipe profissional e técnica que domina os conhecimentos nas diferentes áreas do solo, do clima, da interação solo-clima, das cultivares existentes, das tecnologias existentes, das tecnologias mais baratas, da relação entre, por exemplo, mão de obra e máquina, e assim sucessivamente. E agora, inclusive, mais modernamente, das questões relacionadas, digamos assim, à digitalização de todos os processos, em que nós temos uma informatização e uma digitalização de todos os processos. E, inclusive, o olho humano sendo substituído por olho de máquinas, como, por exemplo, os drones, etc., que hoje podem fazer uma vistoria de lavoura muito mais rapidamente e de forma muito mais eficiente do que o olho humano. A razão pela qual essas soluções integradas hoje, de fato, entraram no radar e vieram para ficar. Isso é mais ou menos as histórias, digamos, a história, as fases que o Brasil passou. E eu sou obrigado a dizer que aqui no Brasil, todas essas fases, muitas vezes ocorreram não na forma de um planejamento efetivo, e sim muito dentro, algumas dentro de planejamento e outras não, outras simplesmente considerando as mudanças, a evolução através do tempo. E tudo isto permitiu hoje, obviamente, que o Brasil fosse uma das grandes potências em produção agropecuária. Para dar uma ideia, hoje nós temos 5 milhões de estabelecimentos no Brasil, 5 milhões e 70 mil estabelecimentos, uma área desses estabelecimentos de 351 milhões de hectares, 2 milhões e meio desses 5 milhões têm menos de 10 hectares, são pequenos estabelecimentos,
E esses estabelecimentos produzem em torno de 250 milhões de toneladas de grãos, 35 milhões de toneladas de tubérculos, 40 milhões de toneladas de frutas, 10 milhões de toneladas de hortaliças, 1 milhão de toneladas de amêndoas e nozes, 31 milhões de toneladas de açúcar, 30 bilhões de litros de álcool, 27 milhões de toneladas de carnes, boi, suíno e frango, 600 mil a 700 mil toneladas de outras carnes, inclusive pescados de água doce em aquicultura, e também um pouco de pescados marinhos, mas cultivados, 4,4 bilhões de dúzias de ovos e umas 50 a 60 milhões de sacas de café, dependendo da bienalidade, além de outros produtos para não cansá-los. E isto gera uma produção de alimentos, fibras, energias, e fundamentalmente de alimentos, que sustentaria praticamente 1,5 bilhão de pessoas. Como o Brasil tem 210 milhões de pessoas, é importante que se diga que no Brasil, o mundo agro depende fortemente das exportações. E o mundo agro exporta de 85 a 100 bilhões de dólares por ano, importa 13 a 14 bilhões de dólares por ano e tem um superávit na balança comercial de 71 a 87 bilhões de dólares por ano, olhando os últimos anos. E para dar uma ideia, o valor bruto da produção dentro das lavouras, só e pecuária, o valor bruto da produção dentro das propriedades agrícolas, neste ano, chega a 690 bilhões de reais. Para dar uma ideia, o ano passado, o setor primário, aqui no Brasil, o setor primário, a produção da lavoura, da pecuária e extração florestal, representa 5,5% do PIB. Mas essa produção primária sustenta um agronegócio, que representa 21% do PIB. É o maior negócio do Brasil individualmente. Para dar uma ideia, o PIB brasileiro, ano passado, foi 7 trilhões 260 bilhões de reais, e o agronegócio representou 1 trilhão 550 bilhões de reais, 21%. Isso significa dizer que a cada R$ 5 de riqueza gerada aqui no Brasil, uma provém do agronegócio. E a agropecuária, o ano passado, representou, em termos de produto final gerado, 351 bilhões. E o valor da produção, esse é um conceito bem diferente de produto final gerado. O valor da produção esse ano será de 690 bilhões, que nada mais é do que as quantidades de produtos agrícolas, pecuários e florestais, produtos agrícolas e pecuários gerados, florestal é deixado fora disso, e para dar esse número de 690 bilhões, são as quantidades multiplicadas pelos preços. E esta é a situação do Brasil, e aquelas fases anteriores, como eu disse, demoraram 70 anos para acontecer. Portanto, eu diria com tranquilidade a vocês, em qualquer país do mundo, essas atividades não se desenvolvem de uma hora para outra. É necessário um período de tempo para os produtores chegarem aos níveis tecnológicos, e as propriedades agropecuárias adotam, por exemplo, nos países desenvolvidos, Estados Unidos, países da Europa, tem propriedades na África também desenvolvidas, mas tem outras pouco desenvolvidas. E para a maioria dessas propriedades terem altos níveis de desenvolvimento, é necessário um período de tempo, obviamente, porque isto tudo é feito, é construído, e não pode ser comprado. Tem que ser feito e tem que ser construído. Isso depende da realidade também de cada país. Certo. E uma coisa interessante, nós trouxemos aqui o professor porque nós acreditamos que o desenvolvimento tem referência, né? O Brasil, ele tem um grande player no mundo, né, do agronegócio, e ele é uma referência muito boa para países que tentam, né, o desenvolvimento rural. E a nossa história recente de Angola foi um grande,
né, potencial em África em termos de agricultura. Só que no processo que teve nos anos 70, 60, a descolonização na África influenciou diretamente, porque houve uma ruptura, né, da transferência de tecnologia. Você teve aí conflitos internos que, né, dividiram o campo e a cidade. Então você perdeu aquela ruptura, porque Angola também já foi grande produtor de café, de algodão, nos anos 70. Ele seguia, né, o rumo do Brasil. Infelizmente, Exato. por motivos políticos, isso acontece. Mas a relação entre Angola e Brasil é antiga, porque nós vemos que o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola e o Brasil sempre foi um país amigo. Nós estamos aqui no Brasil, formamos, muitos angolanos moram aqui, porque o Brasil sempre esteve junto de Angola. E nós também acreditamos que nós podemos trabalhar nisso para levar essa onda de desenvolvimento rural do Brasil para outros países, principalmente Angola. Então, a nossa ideia aqui também agora é tentar entender como é que essas tecnologias, né, que o Brasil aplicou, que o Brasil teve, pode, né, ter impacto em outros países. Ou seja, como a transferência de tecnologia pode contribuir para o desenvolvimento rural de outras nações, né? E o Brasil, né, estando no hemisfério sul, pode ser um grande líder nessa transferência de políticas públicas sul-sul entre países do hemisfério sul para contribuir nos países africanos. Então, nós trouxemos aqui hoje o professor porque acreditamos que o Brasil ele tem este papel, né? Este papel de contribuir com o desenvolvimento de muitos países, em termos, principalmente, da parte rural. Então, qual é a visão do professor com relação à transferência de tecnologia do Brasil para outros países e como é que isso pode impactar, tanto positiva ou negativamente, dentro dessas nações? Primeiro lugar, é importante citar que, inclusive, produtos cultivados no Brasil, hoje, alguns são provenientes da África, como no caso, o café. Sim. Obviamente, algumas culturas aqui do Brasil, e várias culturas aqui do Brasil, têm todas as condições de serem produzidas nos países africanos, obviamente, respeitando as condições de clima e solo. Eu diria, hoje, o Brasil, sem sombra de dúvida, é um dos grandes detentores de tecnologia de clima tropical. E não dá para esquecer que Brasil e Angola, o país Brasil e os países, não só Angola, mas outros países também da África, praticamente estão numa mesma faixa, digamos assim, de situação de clima, principalmente, e também de situação de solo. Claro, com diferenças em função de fazerem parte de duas regiões que são afastadas por um enorme oceano e, portanto, com condições climáticas um pouco diferentes. Mas nós temos semelhanças em termos de clima, de solo, temos semelhança em termos de produtores. Os produtores do Brasil, muitos vieram da Europa, outros vieram, inclusive, da África, e essas pessoas todas têm uma base, e isto deve ser considerado. Outro ponto importante é a Embrapa. A Embrapa, que foi fundada lá nos anos 70, ela desenvolveu toda uma tecnologia de clima tropical que possibilitou, por exemplo, o desenvolvimento da soja, que era de clima mais frio e se cultivava no Rio Grande do Sul, e hoje se cultiva em praticamente todo o Brasil, do Rio Grande do Sul até Roraima. E essas tecnologias desenvolvidas pela Embrapa, tecnologias que podem ser usadas em países que têm clima tropical, com certeza podem ser transferidas para Angola. Eu pergunto, por que gastar dinheiro tentando inventar, às vezes, o que já existe? Então, por que gastar dinheiro tentando inventar o que já existe? O melhor é aproveitar as relações que devem existir entre os países e estas tecnologias que nós temos disponíveis aqui no Brasil poderem ser transferidas para Angola. Mas, obviamente,
esta transferência deve ser acompanhada, no caso de tecnologias, de pesquisa, mas pesquisa fundamentalmente que consiga, digamos assim, adaptar aspectos desta tecnologia em relação a cada região de Angola. Ou seja, nós teríamos que ter toda uma questão de experimentação agrícola, aí seria mais experimentação. Então, a experimentação agrícola, pegar a tecnologia que é desenvolvida aqui, pegar esses avanços tecnológicos, esses desenvolvimentos tecnológicos, transferir, obviamente, para Angola, e a Angola fazer uma experimentação para a adaptação dessas tecnologias em cada região do país. E, como eu disse antes também, eu acho que é fundamental, qualquer país, Angola, qualquer outro país, e o Brasil também, é fundamental a gente entender alguns aspectos que eu comentei antes. É preciso ter um governo que faça o planejamento, primeiro que faça uma análise, obviamente, uma pré-análise dos recursos disponíveis, das políticas que podem e devem ser implementadas e da infraestrutura existente. E envolvendo as comunidades locais e o governo sabendo que, além da importância dele, é fundamental também a organização das comunidades, associações de produtores, cooperativas, porque isto facilita enormemente a transferência de tecnologia, o acesso aos insumos, o acesso ao mercado e assim sucessivamente. Então, o governo, envolvendo as comunidades e a partir de uma análise de todos os recursos disponíveis, a partir de toda a infraestrutura disponível e das políticas que devem existir para favorecer o desenvolvimento rural, os governos devem verificar os parceiros em cada região, em cada comunidade, ajudar a formação de grupos, a partir dessa formação de grupos, fazer um pré-diagnóstico de cada região, de cada espaço territorial, depois fazer um plano de desenvolvimento para esse território, envolvendo os diferentes projetos que podem ser desenvolvidos, aproveitando as vantagens locais, as disponibilidades locais, as riquezas locais, e a partir desses projetos, se executar. Não tem outra maneira, fazer a execução desses projetos. E eu tenho certeza que alguns desses projetos fracassam, como tem ocorrido aqui no Brasil, que às vezes projetos fracassaram, mas muitos terão sucesso e isso formará uma base para o crescimento e o desenvolvimento. E um último aspecto dentro disso. O crescimento e o desenvolvimento em qualquer área, não apenas do mundo agro, depende de um modelo político, um modelo econômico, um modelo social. O modelo político, obviamente, a educação é crucial dentro do modelo político. Dentro do modelo econômico, os investimentos produtivos. E dentro do modelo social, obviamente, toda uma questão de geração de renda, de emprego, de distribuição de renda, e toda uma questão de cidadania, de pessoas com direitos e deveres estabelecidos dentro de uma Constituição, e que essa Constituição, obviamente, seja respeitada pelos poderes de cada país. E a partir disso, obviamente, de toda essa base, se consegue efetivamente um processo de desenvolvimento harmônico e equilibrado. E eu digo mais uma vez, desenvolvimento não se compra, se faz. É difícil de fazer, tem N percalços, tem N variáveis, e às vezes as variáveis políticas são as piores,
como, por exemplo, ocorreu em Angola uma guerra, e a guerra foi muito fundamentalmente política, uma convulsão social, e foi fundamentalmente política, disputa por poder e disputa por riqueza, principalmente de recursos minerais e petróleo, por grupos de poder, e quando ocorrem essas disputas, obviamente, se acaba com o desenvolvimento de um país, como atravou o desenvolvimento em Angola. Certo, professor. Um ponto interessante, né, neste aspecto, até o nosso amigo Gil dele levantou, tem muitos projetos que foram para Angola e fracassaram. Uma coisa que eu entendo é que é necessário aproximar as instituições de tecnologia. Por exemplo, eu estou aqui no Brasil, vim de Angola, estudo na Federal. Há uma aproximação. Foi meu aluno, inclusive, eu tenho muita honra de tê-lo como aluno, e até a pessoa que o orientou no projeto de conclusão do curso. Então, existe uma aproximação do Brasil e Angola, em muitos países, pessoal, entre pessoas, mas tem que ter uma aproximação entre instituições. É necessário criar um plano em que haja um acompanhamento permanente. Porque a Embrapa tem que conversar com o IDA de Angola, a Embrapa tem que conversar com o Ministério da Cultura de Angola. Mas uma conversa além da conversa política, uma conversa técnica, né? Uma conversa que coloca de frente não só a parte política da coisa, mas os técnicos, aqueles que possam acompanhar efetivamente o desenvolvimento. Tem um projeto de um amigo de produção de arroz em Malange, está funcionando perfeitamente, porque ele fez uma associação técnica entre a Universidade de Lavras, né, e a empresa dele. Ele aproximou instituições, ele não aproximou apenas a questão política, porque muitos projetos que fracassam é que houve uma aproximação política, uma aproximação do conteúdo, mas não houve o instrumento de transferência. Então, é necessário você aproximar instituições técnicas que possam trabalhar. Quem viabiliza isso é o lado político, mas a parte do acontecer tem que ser entre técnicos. Por exemplo, eu estou aqui no Brasil, me formei em engenheiro agrônomo. Qual é a instituição em Angola que possa incorporar esse conhecimento que eu recebi do Brasil com o que já tem em Angola? Então, você tem uma falta de continuidade das políticas. Você forma os quadros, forma o pessoal, mas não tem instituições que aproximam de forma técnica. Então, uma das soluções para que haja sucesso na transferência, eu acredito que tem que aproximar as instituições técnicas, pessoas técnicas, né, de forma permanente. Tem que conversar o pessoal do Brasil, o pessoal de Angola, Congo, Namíbia, Estados Unidos, tem que ter uma aproximação, além do passo político, porque até agora houve uma aproximação muito política, mas como é que isso se desenvolve no dia a dia? Como é que estão os grupos de pesquisa? Tem grupo de pesquisa entre Angola e Brasil? Como é que funciona a transferência em termos de máquinas? Ou seja, a gente vê que existe uma ruptura técnica. Então, existe uma falsa aproximação, mas que é meramente política, né? Então, eu acho que isso é muito importante para viabilizar esse processo, aproximar a Embrapa de instituições públicas de Angola de forma permanente, de forma séria, né? Porque os problemas são existentes, nós temos que atacar com garra os nossos problemas para viabilizar o desenvolvimento. O professor disse muito bem, o desenvolvimento não se compra, é algo difícil, mas é algo possível, porque muitos países atingiram, inclusive o Brasil, o desenvolvimento rural. Nós também podemos atingir, temos dentro de Angola recursos humanos fantásticos, temos quadro, temos pessoas ao redor do mundo, temos países parceiros que estão dispostos a contribuir. Então, eu acredito que tudo parte de uma cooperação sincera, uma cooperação equilibrada entre os países e, acima de tudo, uma cooperação baseada no aspecto técnico, tecnológico, visando o desenvolvimento da sociedade. Sem sombra de dúvida. Essa aproximação, quando eu falei que deve existir, o primeiro passo é a aproximação política. Mas a aproximação política é só o primeiro passo, que deve ser sequenciado por uma aproximação técnica permanente, porque na execução dos projetos, os problemas vão acontecendo, e a solução desses problemas, a melhor solução, depende dessa aproximação técnica permanente. E é isso que deve ser feito efetivamente para que se consiga transferir as tecnologias de um país para outro. Eu vou dar um exemplo de uma tecnologia de sucesso que ocorreu aqui no Brasil, que é o plantio direto na palha. O plantio direto na palha, por incrível que pareça, aconteceu por 3 produtores aqui do Brasil,
que foram aos Estados Unidos e conversaram com universidades americanas, porque antes as terras aqui no Brasil eram lavradas, aradas e gradeadas, ou seja, se revolvia a terra aqui no Brasil, como se revolve na Europa e nos Estados Unidos, que são regiões de clima frio, e que a terra tem que ser revolvida para exatamente, digamos, mais rapidamente o gelo, a terra ser descongelada e permitir o plantio. Mas num clima tropical, que chove enormemente, esse revolvimento da terra fazia com que, a cada grande chuva, parte da terra fosse parar nos rios, nos córregos, nas baixadas, gerando um problema seríssimo, que é de erosão de terra. E 3 produtores aqui do Brasil, conversando com universidades americanas, com professores de universidades americanas, surgiu a ideia do plantio direto na palha, ou seja, não revolver o solo, e simplesmente deixar o solo como está, depois da colheita com toda a cobertura de palha, e na época do plantio passar um herbicida e fazer o plantio direto, sem o revolvimento do solo. E essas ideias desse professor começaram a ser estabelecidas aqui no Brasil por produtores privados. Depois a Embrapa entrou, pesquisou e foi entrando e verificando, inclusive alguns problemas do plantio direto, como, por exemplo, a formação de uma camada 15, 20 centímetros abaixo, compacta, em função do ir e vir das máquinas. E outros aspectos ligados ao plantio direto. E o plantio direto na palha é considerado uma das revoluções em termos tecnológicos aqui no Brasil, e que efetivamente hoje atinge a grande maioria das áreas de lavoura no Brasil, são executadas dentro do sistema de plantio direto, e esta situação aconteceu, primeiro, com um contato entre produtores, no caso do Brasil, e professores, pesquisadores americanos. Essa ideia foi se desenvolvendo, foi sendo estabelecida, foram verificados os erros e os acertos, isso demorou anos para se verificar esses erros e os acertos, entraram os órgãos de pesquisa, entraram os órgãos de assistência técnica, junto com os produtores, e isto gerou um resultado altamente positivo e altamente fantástico em termos de aumento de produção e produtividade e rentabilidade. Eu dou apenas este exemplo, que foi um exemplo recente, para mostrar de como deve ser feita essa parceria de conhecimentos com outros países, ou seja, ter um intercâmbio, não apenas político é o primeiro passo, mas ter um intercâmbio efetivo, que vai acontecendo através do tempo. E muitas vezes esses 3 daqui tiveram nos Estados Unidos, como professores dos Estados Unidos estiveram aqui inicialmente, verificando, analisando, verificando o que poderia ser feito, o que deu certo, o que deu errado, abandonar o que deu errado e maximizar o que deu certo, para se chegar aos resultados atuais. E isto pode ser feito em todas as atividades produtivas. Nós temos hoje uma pecuária bem desenvolvida, de leite de corte, suínos, frango, bem desenvolvido, com alta tecnologia. Temos produção agrícola altamente desenvolvida por pequenos, médios e grandes produtores, e essas tecnologias todas podem ser transferidas através desse contato, como você falou, que vai além do contato político entre técnicos e produtores. E nesse aspecto, eu acho que, inclusive, seria importantíssimo os próprios produtores de Angola, por exemplo, visitarem realidades aqui no Brasil, conhecerem essas realidades, visitarem essas realidades, para poderem verificar o que pode ser feito nas suas propriedades, na região de origem, e o que pode dar certo, o que pode dar errado. Certo. E uma coisa muito interessante, alguns produtores que eu conheci em Angola, que desenvolvem atividades agrícolas, que tiveram no Brasil, eles estavam no Brasil visitando, tem muito sucesso, né?
porque eu acredito que essa aproximação política, em primeiro lugar, mas técnica entre produtores rurais é a chave para ter uma cooperação saudável. Quando você para no político, apenas transfere a ideia da tecnologia, isso fracassa, né? E, professor, já em tom de encerramento da nossa live, eu gostaria que a gente encerrasse falando um pouco da estabilidade macroeconômica a favor do desenvolvimento rural. Como é que as políticas cambial, políticas fiscal e monetária ajudam a estabilidade no campo? Porque o Brasil, o Plano Real no Brasil foi um divisor de águas para o desenvolvimento, né, no Brasil. Porque o Plano Real veio para estabilizar a política monetária brasileira e depois a parte cambial e a parte fiscal. Então, como é que esse tripé macroeconômico, né, pode contribuir para o desenvolvimento rural? Porque, por exemplo, nós em Angola temos um câmbio muito, né, muito, como posso dizer, depreciado frente ao dólar, e nós precisamos importar insumos de produção que prejudica drasticamente o produtor rural. Tem a questão, né, toda essa questão do tripé macroeconômico, né, já num tom de conclusão, como é que isso afeta diretamente o campo? Eu poderia dizer em poucas palavras, isso demandaria mais uma live, que as três políticas macroeconômicas devem ser equilibradas em qualquer país. Qualquer país deve ter uma política fiscal. A política fiscal é a receita tributária e o gasto do governo. A receita tributária e o gasto do governo devem ser equilibrados. Não dá para ter essa ideia de que o governo pode gastar mais do que ele arrecada todos os anos, através do tempo, e, obviamente, emitir moeda para sustentar isso, o que geraria inflação, ou fazer uma dívida pública altamente significativa, porque logo em seguida o setor privado não emprestaria mais para o governo, porque ele sabe que não vai pagar. Então, a política fiscal deve ser equilibrada. Mas a política fiscal, o gasto do governo, deve contemplar, sim, um apoio a crédito, preços mínimos e seguro agrícola, como eu falei, isso para dar aquela sustentação de renda aos produtores. A política monetária envolve taxa de juros e crédito. A taxa de juros será alta se a política fiscal for desequilibrada. Será mais baixa, e pode ser mais baixa, se a política fiscal for mais equilibrada. E com taxa de juros mais baixa, é possível ampliar o crédito, que é fundamental, não só para as atividades produtivas do setor primário, crédito, custeio, investimento e comercialização, como para as outras áreas. E a política cambial também deve ser equilibrada. E qual é o câmbio equilibrado? É aquele que gera equilíbrio na balança de transações correntes, que são as exportações e importações de mercadorias e serviços de um país com o mundo exterior. Se, obviamente, nós temos um déficit muito forte em transações correntes, todos os anos, a taxa de câmbio vai aumentar. E isto provoca um salutar efeito sobre as exportações, porque favorece as exportações, mas um nefasto efeito sobre as importações, porque encarece custo de importações. E se um país, por exemplo, exporta pouco produto agrícola, importa muito insumo, como é o caso específico de Angola, obviamente que a taxa de câmbio muito alta traz um prejuízo aos produtores. No caso do Brasil, é o inverso. O Brasil exporta muito produto agrícola e importa poucos insumos. Exporta mais de 70 até mais de 100 bilhões de dólares por ano e importa para o agronegócio, para as atividades primárias, 13 a 14 bilhões de dólares por ano. Portanto, no Brasil, taxas de câmbio mais elevadas são boas para o mundo agro. Mas isto não pode ser transplantado para outros países. Razão pela qual os governos de cada país devem manter um certo equilíbrio das três políticas macroeconômicas. Um equilíbrio na política fiscal através do tempo, para a taxa de juros ser baixa e, com isso, o crédito ser mais amplo, e para a taxa de câmbio também ser de equilíbrio, em que equilibre a balança de transações correntes.
E no mundo atual, nós temos um problema, na situação atual, que nós estamos com uma crise em nível mundial e está saindo muito dinheiro de país emergente, de país pouco desenvolvido, para país desenvolvido, principalmente dólares saindo dos países emergentes e indo para os países desenvolvidos. Isso tem aumentado a taxa de câmbio nos países emergentes. Mas esta é uma situação que eu acredito agora que está ocorrendo, e é uma situação que nós vamos passar este ano, vamos passar o ano que vem, com taxas de câmbio elevadas, e que, lamentavelmente, não tem muito o que ser feito. Mas eu diria, governos de cada país não tentem desequilibrar demais as contas públicas, fazendo gastos muito superiores à arrecadação durante muito tempo, porque o desequilíbrio na política fiscal vai gerar juro alto na política monetária e baixo crédito, e, obviamente, queda na taxa de câmbio, porque juro alto aqui dentro, juro mais baixo lá fora, atrai capital especulativo que baixa o câmbio. Então, excesso de gasto público na política fiscal tende a gerar juro alto na política monetária e câmbio abaixo do equilíbrio na política fiscal. E esta é uma situação que tem que ser evitada, porque senão nós teremos problemas, fortemente teremos problemas de crescimento e desenvolvimento no médio e longo prazo. Certo. E um outro ponto, né, para a gente encerrar, o professor falou um pouco acerca do mercado futuro do agronegócio frente à queda do petróleo, né? Hoje o petróleo atingiu valores negativos, né, pela primeira vez na história. Então, como é que vai ser a posição, como é que vai ser o contorno ou a movimentação do agronegócio frente a essa forte baixa dos preços do petróleo? Eu diria o seguinte, o petróleo tem substitutos em nível mundial. Dá para gerar outras energias de outras fontes que não exclusivamente petróleo, como, por exemplo, energia eólica, energia solar, energia de biomassa. Ou seja, nós temos várias energias que substituem o petróleo. E eu acredito que daqui para frente, o mundo vai consumir cada vez menos petróleo. Efetivamente, tenderá a ser substituída na matriz energética mundial a presença do petróleo por outras energias menos poluentes que o petróleo e renováveis. Essa é uma tendência mundial. Claro que isso para Angola, que produz bastante petróleo e exporta, é uma situação que preocupa. Mas, e o agronegócio? A grande produção do agronegócio é alimento. Claro que tem fibra, tem energia, mas a grande produção do agronegócio é alimento. E a população mundial continuará crescendo. Hoje nós temos pouco mais de 7 bilhões e meio de habitantes no mundo, e nós chegaremos em 2050 aí a 9 bilhões, um pouco mais de 9 bilhões de pessoas. Alguns dizem 9 bilhões e meio. E essas pessoas têm que comer e têm que comer todos os dias. Razão pela qual eu não tenho muita preocupação no médio e longo prazo em termos de produção agropecuária, porque petróleo é substituível, alimento não. E isso dentro de uma situação, digamos, pelo menos visível, dentro de um horizonte visível. Razão pelo qual Angola, que tem condições de terra, tem condições de clima, tem condições de gente, tem tecnologias disponíveis em Angola e outros países que podem ser adaptadas, e a partir daí se tornar também um grande produtor de alimentos, eu acho que Angola fazendo isso, o governo de Angola fazendo isso, estará acertando em relação ao desenvolvimento interno, e não tenho dúvidas que Angola pode também, a partir daí, não só produzir os alimentos que necessita, como também ser uma base exportadora. E olha, que eu estou falando isso como brasileiro, onde o mundo agro é uma das vocações naturais do Brasil. E também é uma vocação natural de Angola.
não apenas petróleo, como foi no passado, minério, como foi no passado. E, em sendo uma vocação natural, tem toda a condição também de ser desenvolvido. Mas isso exige um enorme esforço do governo, em articulação com a sociedade, com as instituições de uma forma em geral, e que envolva todos os produtores, que são a base de todo este processo. Certo. Professor, muito obrigado pela participação. Né? Essa live é a live da esperança, porque nós acreditamos que trazendo casos de sucesso motiva o produtor angolano, motiva o nosso governo, né? Porque a ideia principal é essa, trazer experiências boas para mostrar para a nação angolana e brasileira que é possível fazer diferente, é possível crescer, é possível se desenvolver. Né? O CITA prima nisso, trazer aqui para a conversa, né, pessoas que estão envolvidas com o agro para dar uma esperança. Né? A nossa ideia é essa, é tentar mostrar que podemos fazer diferente, que Angola pode crescer e estamos aqui para isso. Queremos fazer parte dessa história. Né? O CITA existe para isso, para fazer parte da história e poder contribuir para esse desenvolvimento rural em Angola. Muito obrigado, professor. Muito Eu obrigado. tenho muito prazer, em primeiro lugar, de ter aceito o seu convite como um ex-aluno meu. Obrigado ao CITA, que desenvolve um enorme trabalho. E produtores de Angola, acreditem em vocês e acreditem no futuro de vocês. A produção de alimentos é uma vocação natural do Brasil e de Angola. Esta vocação pode ser desenvolvida, pode ser incrementada muito mais, e o mundo inteiro precisa de mais alimentos. Acreditem nisso. Nós faremos o nosso futuro. Certo. Só para terminar, professor, uma pergunta da nossa querida amiga, disse qual é a mensagem do professor para os estudantes angolanos no Brasil? Uma mensagem para todos os estudantes angolanos que estão aqui no Brasil em várias áreas. Meus caros produtores angolanos que estão aqui no Brasil... Estudantes angolanos. Sim, meus caros estudantes angolanos que estão aqui no Brasil, se formando em diferentes áreas, as áreas das ciências agrárias e em outras áreas. A única coisa que eu peço a vocês, como estudantes, venham, estudem, se formem, adquiram todos os conhecimentos necessários e, por favor, eu sei que alguns podem não voltar, mas seria importante que parte de vocês, boa parte de vocês, voltassem aos países de origem, para levarem esses conhecimentos aos países de origem. E isto é muito importante para vocês levarem os aspectos do desenvolvimento que vocês aprenderam aqui para os seus países. E, obviamente, virem ao Brasil matar a saudade sempre que é necessário. Mas é fundamental, porque eu acredito que alguns desses estudantes que estão aqui no Brasil devem ter apoio direto e indireto até de governo. E seria muito importante que esses estudantes, depois de adquirirem os conhecimentos, voltassem aos países de origem para poder implementarem o desenvolvimento no seu país de origem. E esta é uma situação extremamente importante, porque, por exemplo, se a gente vai para um outro país para adquirir os conhecimentos de uma área, e a gente fica no país, a gente não devolve para o país da gente, não devolve para o país de origem, o conjunto de conhecimentos que a gente aprendeu. E Angola e Brasil são países irmãos, são países amigos, são países que têm uma história em comum desde o reconhecimento de Angola como país. O Brasil foi um dos primeiros que fez esse reconhecimento, e esta situação de país amigo, de país irmão, aliás, deveria ocorrer com todos os países. Essa situação de país amigo, de país irmãos, vai continuar, e eu espero que continue cada vez com maior intensidade. E vocês, estudantes, têm uma parcela muito importante no desenvolvimento dos seus países. Acreditem nisso. Obrigado, professor. Muito obrigado pela participação, professor. Foi um prazer te ter aqui no CITA. Espero estar juntos nas próximas oportunidades.
Um abraço a vocês e até uma próxima. Obrigado.